E agora o último orador, como fiscal da lei, falará pela Procuradoria-Geral da República, o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Bom dia a todos. Cumprimento o senhor presidente e ministro Dias Toffoli, o senhor relator, ministro Marco Aurélio, as senhoras ministras e senhores ministros. Cumprimento igualmente os advogados presentes, sobretudo os que acabam de me anteceder, Dr. Miguel Pereira Neto, do IASP, o Dr. Técio Lins Silva, do IAB, o ministro, advogado-geral da União, Dr. André Mendonça, e todos aqueles que antes já fizeram uso da tribuna e trouxeram os diferentes pontos de vista sob a ótica constitucional acerca do tema posto nesta data sob apreciação dessa egrégia Suprema Corte Constitucional Brasileira. Nesta oportunidade, firmo a crença de que a sessão plenária não se limita a dar publicidade a convicções pessoais, individuais, previamente consolidadas, mas a revelar a força do colegiado, sobretudo no propósito maior do diálogo constitucional, que é a troca de ideias em busca da realização dos valores adotados pelo Estado democrático e de direito. O Ministério Público, consciente da sua vocação histórica, desde o Antigo Egito, quando ali foi pensado para cuidar dos órfãos, das viúvas desamparadas e na contemporaneidade da sociedade e também, por que não dizer, das vítimas, vem, nesta oportunidade, trazer uma distinção para que Vossas Excelências, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, possam formar um juízo de valor, não só sobre a questão daquilo que se vem proclamando como a presunção de inocência de culpa, mas também sobre os aspectos da execução da pena após o julgamento na via ordinária. O debate sobre a constitucionalidade da prisão, resultante da sentença penal condenatória recorrível na via ordinária, não é novo nesta egrégia casa, existindo relevantes argumentos, tanto nos precedentes como nas razões apresentadas pelos requerentes das ADCs 43, 44, 54, bem como nas manifestações da União, dos Amit Curiae e da Procuradoria-Geral da República e memorial anteriormente apresentado. Trago, portanto, breves apontamentos a título de contribuição ao debate dessa egrégia Suprema Corte Constitucional para o deslinde da questão. Rememoro que a prisão decorrente da sentença condenatória recorrível somente deixou de ser aplicada no período de 2009 até 2016. No julgamento do HC 126.292 de São Paulo, essa Corte Suprema voltou aos rumos iniciais e no agravo, no recurso extraordinário 964.246 São Paulo, sob a sistemática da repercussão geral, emprestou efeitos erga omnes e eficácia vinculante ao entendimento, inexistindo desde então a alteração na realidade social ou na configuração jurídico-constitucional, a indicar condições autorizadoras data vênia da superação do precedente. No mérito, o inciso 57 do artigo 5º da Lei Maior, permissa vênia, não autoriza a adoção de um código binário reducionista entre duas condições estanques, a de culpado ou a de não culpado, ou como preferem alguns no direito norte-americano, guilt or not guilt. A impossibilidade humana de resgate fiel dos fatos passados leva a que, sob o aspecto histórico, científico e mesmo filosófico, a culpa formada judicialmente seja mais que um juízo possível fundado em fortíssima presunção de culpa, tendo em vista não ser a verdade solar
atributo do sistema jurídico. Por isso mesmo, a revisão criminal, que não está sujeita à preclusão pela passagem do tempo, possibilita que se revolvam fatos e provas e a própria condenação, quando a narrativa que a tem apoiado venha a se revelar inverídica. Assim, não se pode dizer, com base nesse mesmo inciso 57 do artigo 5º, que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória encerra a certeza da condição de culpado, tampouco a certeza da condição de inocente ou de não culpado. Ao contrário, o Constituinte aponta circunstâncias em que se autoriza a prisão antes mesmo da instauração da ação penal, a partir de indícios de autoria que levem a uma precária e provisória presunção de culpa, consoante prevê a Lei Processual Penal no artigo 312. Há ainda medidas cautelares diversas, menos restritivas da liberdade, como o uso de tornozeleiras eletrônicas, quando em jogo o risco à segurança pública ou à eficácia da persecução criminis. Deflagrada a ação penal, há inúmeras garantias constitucionais salvaguardadas no âmbito alargado do direito fundamental a um justo e devido processo legal, assegurando ao réu paridade de armas com o Estado acusador, também defensor dos direitos da vítima, para demonstrar sua inocência. A inocência, esta que vem sendo o pomo da discórdia, ou melhor, o tema central deste julgamento em curso. Percorrido o devido processo, com a observância de todas as garantias constitucionais legais a ele inerentes, se o magistrado sentenciante vem a condenar o réu, a norma do inciso 57 do artigo 5º autorizaria que se presuma, ainda assim, inocente o réu, ou, na dicção preferida por alguns, não culpável. Esse breve exercício permite concluir que, entre a fraca presunção de não culpabilidade anterior à sentença condenatória e a forte presunção de culpa após o trânsito em julgado da condenação, há situações intermediárias que não podem ser desconsideradas. Em tempos de polarização, de defesa dos extremos, é preciso buscar, nos princípios do efeito integrador e da harmonização, inerentes à própria hermenêutica constitucional, uma solução que favoreça a integração social e a unidade política, bem como o equilíbrio e temperância ao sopesar-se os valores positivados na Carta da República. Ao nos afastarmos de um eventual raciocínio maniqueísta dos extremos, percebemos que o réu, o qual se presume inicialmente não culpável, tem algo necessariamente acrescido em sua condição após a sentença penal condenatória, sob pena de se reduzir o valor do pronunciamento de mérito do Poder Judiciário. Ante a falibilidade humana, é razoável que se aguarde possível reforma ou não pelo Tribunal de Segundo Grau e esgotamento da instância ordinária, na qual se tem a devolução das matérias de fato e de direito, com apreciação de fatos e provas, com o reexame da justiça ou da injustiça da decisão de primeiro grau, na qual se dá a subsunção entre esses mesmos fatos e normas. Uma vez confirmada a condenação, também se tem atendido o duplo grau de jurisdição, requisito previsto da Convenção Americana dos Direitos Humanos, em consonância com a opção da maioria dos países democráticos, elevado aqui a garantia fundamental no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A prestação jurisdicional ordinária, senhor presidente, com a possibilidade de reexame dos fatos que constituem no âmbito penal elemento basilar de convicção, é esgotada na jurisdição ordinária. Há instâncias extraordinárias
senhoras ministras, senhores ministros, como todos sabem, é vocacionada não ao julgamento de casos, mas de teses jurídicas. O recurso de natureza extraordinária não detém, em regra, efeito suspensivo e é voltado, no plano do Superior Tribunal de Justiça, à uniformização e à unidade do direito federal. E, no plano do recurso extraordinário propriamente dito perante essa Suprema Corte, à preservação da autoridade das normas constitucionais. Além disso, esta via extraordinária é uma via processual dispendiosa e acessível apenas a alguns que dispõem de maiores recursos e mais bem situados pela fortuna que a sua sorte lhes atribui. A presunção de culpa é inegavelmente progressiva, à medida que um processo tome as vias recursais possíveis em nosso ordenamento jurídico e tenha a condenação confirmada. Não há, contudo, previsão literal na Carta da República a indicar correspondência entre a maior ou menor presunção de culpa e a execução da pena autorizada constitucionalmente, sob outra premissa, a premissa de ser a execução da pena, efeito principal da sentença penal condenatória. Destaco essa distinção que entendo primordial ao rebate, a diferença entre a incursão na imputatio oriunda do direito romano a revelar progressivo juízo de culpa e a previsão como decorrência e efeito principal da sentença penal condenatória, inexistindo data vênia de quem pensa diferentemente, que haja espelhamento entre os textos da norma constitucional e a da norma infra do artigo 283 do Código de Processo Penal. Lembremos-nos, pois, que o Supremo Tribunal Federal, desde a Carta de 88 até o julgamento do HC 84.078 de Minas Gerais, em 5 de fevereiro de 2009, entendeu compatível com a ordem constitucional vigente a prisão resultante da sentença penal recorrível. E assim o fez ao entendimento de que o preceito contido no inciso 57 do artigo 5º não poderia ser interpretado isoladamente, mas em harmonia com outros dispositivos constitucionais, sobretudo os diretamente referentes à execução da pena como efeito da sentença penal condenatória. Consta do inciso 54 do artigo 5º que ninguém será privado da liberdade sem o devido processo legal. Entretanto, após o devido processo legal, tem-se atendido à condição prevista pelo Constituinte para a privação da liberdade. Do inciso 55, extraio que aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O recurso inerente ao contraditório e à ampla defesa é, por natureza, segundo a melhor doutrina data vênia, o recurso de natureza ordinária e, no particular, a apelação criminal, em que há ampla devolutividade dos fatos e das provas. Tampouco pode-se deixar de levar em consideração que, ainda que se pretenda, com certo recurso de natureza extraordinária, uma reforma parcial da condenação, é da essência da humanização das penas que o réu assiste o direito de, o quanto antes, livrar-se solto pelo cumprimento da pena devida. Cesare Beccaria,
em sua clássica obra Dos Delitos e das Penas, declara: quanto mais a pena for rápida e próxima do delito, tanto mais justa e útil ela o será. Considerado o tempo de tramitação dos processos judiciais no Brasil e as inúmeras possibilidades recursais, bem como os corriqueiros recursos protelatórios, as medidas de obstrução da justiça e o indesejável, mas frequente abuso do direito de defesa, ou melhor, dos recursos, não se pode fechar os olhos para a realidade do sistema processual penal brasileiro. A Constituição autoriza a prisão como efeito da sentença penal condenatória resultante do devido processo legal, assegurados a ampla defesa, o contraditório, o duplo grau de jurisdição, diga-se, ordinária, na instância ordinária. Igualmente, aponta como vetor interpretativo da maior envergadura o objetivo de construirmos uma sociedade justa, o que impõe resguardar os interesses não só dos culpados, mas também das vítimas, também dos trabalhadores, também das comunidades periféricas, também dos mais frágeis, dos carentes socialmente, que são as maiores vítimas da violência. Resguardar o direito à liberdade dos réus, mas também o direito à vida, o direito à liberdade e à segurança de todos, nas ruas, dentro de casa. O direito de aguardar o processo solto, mas também o direito de ver cumpridas as condenações judiciais, quando exaurida a via ordinária. Nesta Suprema Corte, apenas entre 2009 e 2016, prevaleceu o entendimento contrário à prisão resultante da sentença penal recorrível, ressaltando-se que o precedente que representou aquela guinada deu-se por maioria de 7-4 votos em um ponto de inflexão do sistema penal brasileiro, inerente ao processo civilizatório, ora posto sob apreciação e julgamento. Em 2016, no HC 126.292 de São Paulo, a Corte voltou aos rumos tradicionais, homenageando não só uma interpretação sistemática da Carta de 88, mas também o fortalecimento do Poder Judiciário ao emprestar eficácia à jurisdição penal ordinária e do Ministério Público, que desempenha o poder-dever de personificar o povo brasileiro, tanto como órgão acusador, tanto como fiscal da lei, mas, em todos os casos, como defensor da sociedade e, na maioria das vezes, como advogado das vítimas dos delitos. Isso considerando o sentimento prevalecente de que estamos vivendo tempos em que sobreleva a sensação de impunidade dos culpados, mitigando a esperança de dias melhores. Que a resultante vetorial do entendimento a ser perfilhado por vossas excelências, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, nesta histórica sessão plenária, possa refletir l'esprit des temps, o espírito da nossa Constituição e do nosso tempo, que é o que nos une e faz a todos partícipes de um projeto comum de um Brasil justo, fraterno e solidário, com igualdade de todos os réus e vítimas também carentes e destinatários da mesma autoridade da norma que assegura o devido processo legal para todos. Concluo esta sustentação oral, senhor ministro, presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados presentes da tribuna, lembrando que é preciso que valorizemos o nosso processo civilizatório. É preciso que nós entendamos que, em algum momento, o país precisa dar o salto que já deu em 2016. É preciso que o país compreenda
que, se é verdade que o nosso sistema penitenciário mais parece medievais masmorras, calabouços, onde se encontram, segundo uma pesquisa rápida, hoje, 813 mil encarcerados, onde ainda existem 500 mil mandados de prisão soltos sem cumprimento, nós temos leis que permitem que, se fossem cumpridas certas medidas restritivas de direito, apuradas as hipóteses em relação à culpabilidade e à periculosidade do agente, poderemos ter uma redução significativa à metade dos presos no Brasil. Sabemos também que o aparato judiciário brasileiro e do próprio Ministério Público não tem sido suficiente para atender à grande demanda da solução por uma justiça justa, para que a estética do direito, que é o justo, se realize. Mas não podemos prescindir de que, em algum momento, o Brasil precisava da decisão, da execução da pena exaurida a instância ordinária, senhor presidente, porque dispomos de meios legais para que isso se faça, não somente com a humanização da execução da pena, que na cronologia, na sequência dos incisos do artigo 5º, vem em norma anterior a todas aquelas que antecedem o inciso 57, que isso se faça de forma a atender às necessidades contemporâneas e reduzir o grande impacto da criminalidade. Com essas considerações, este Procurador-Geral da República requer a esta Suprema Corte Constitucional, preliminarmente, seja reconhecida a inexistência de alterações fáticas ou jurídicas que autorizem a superação do precedente vinculante do agravo no recurso extraordinário 964.246, São Paulo, de 2016. E este requerimento, senhor presidente, se afigura importantíssimo para a ordem jurídica constitucional, pela insegurança que pode gerar a mudança, em período tão curto, de um precedente tão relevante posto por esta Suprema Corte há aproximadamente 3 anos. E no mérito, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, requer a Procuradoria-Geral da República sejam julgados e procedentes os pedidos formulados no artigo, nas ADCs 43, 44 e 54, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, especificamente no ponto em que veda a execução da pena resultante da sentença penal recorrível na via extraordinária, ou ratificando o pleito do eminente ministro André Mendonça, feito da tribuna, que se confira interpretação conforme para admitir-se a suspensão da execução da pena, apenas quando considerados os graus de culpabilidade e periculosidade do condenado, não for possível prestigiar outra forma da sua execução e que não seja o regime de prisão. Com essas considerações, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, agradeço a oportunidade a todos. Obrigado.